primeiro livro de Samuel, irmãos, capítulo 6. Nós vamos ler o capítulo 6 todo, e até o versículo 1º do capítulo 7. Todo o capítulo 6 e até o versículo 1º do capítulo 7. Diz assim o texto. A arca do Senhor esteve 7 meses na terra dos filisteus. Esses chamaram os sacerdotes e os adivinhos e perguntaram: que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos, como a devolveremos para o seu lugar? Eles responderam: se devolverem a arca do Deus de Israel, não a mandem vazia, mas enviem também a ele uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a mão dele continua pesando sobre vocês. Então os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos mandar? Os sacerdotes e adivinhos responderam: mandem 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, segundo o número dos governantes dos filisteus, porque a praga é uma e a mesma sobre todos vocês e sobre todos os seus governantes. Façam imitações dos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra e deem glória ao Deus de Israel. Assim ele talvez alivie a sua mão de cima de vocês e do Deus e do seu Deus e da terra de vocês, porque vocês endureciam o coração como os egípcios e Faraó fizeram. Não é verdade que depois que Deus os maltratou, eles deixaram os israelitas sair e eles foram embora? Agora, pois, façam um carro novo, arranjem 2 vacas com crias, sobre as quais nunca foi colocado jugo, e amarrem as 2 ao carro. Quanto aos bezerros, levem-nos para casa. Então peguem a arca do Senhor e a ponham sobre o carro. E num cofre, ao lado dela, ponham as figuras de ouro que vocês vão lhe enviar como oferta pela culpa. Depois deixem o carro ir. Fiquem observando. Se ele subir pelo caminho de Bet-Semes, que leva a seu território, então foi o Deus de Israel que nos fez este grande mal. Mas, se não, saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu, e que isso nos aconteceu por acaso. Os homens fizeram isso. Pegaram 2 vacas com cria e amarraram ao carro, e encerraram os seus bezerros em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, junto com o cofre que continha os ratos de ouro e as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e, andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus foram atrás delas até a fronteira com Bet-Semes. O povo de Bet-Semes andava fazendo a colheita do trigo no vale. Quando levantaram os olhos, viram a arca e ficaram muito contentes. O carro veio até o campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Eles cortaram a madeira do carro em pedaços e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor e também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram aquilo e voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estes são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa, um por Asdod, outro por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gate e por Ecrom, e outro por Ecrom. Enviaram também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 governantes, desde as cidades fortificadas até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor, matando 70 deles. Então o povo chorou, porque o Senhor tinha feito tão grande matança entre eles. Os homens de Bet-Semes disseram: quem poderia estar diante do Senhor, este Deus santo? E para onde subirá, para que fique longe de nós? Então enviaram mensageiros aos moradores de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham até aqui e levem a arca com vocês. Então os homens de Quiriate-Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos.
Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua instrução. O Senhor não é apenas o único Deus que existe. O Senhor, por tua graça e misericórdia, resolveu falar com o teu povo e nos dar orientações para que nós não adoremos a nenhuma invenção da nossa própria mente. Queremos rogar ao Senhor que nos traga entendimento e clareza para que aquilo que foi escrito possa realmente nos instruir. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, nós vimos o modo como a arca do Senhor que estava na terra dos filisteus provocou um grande mal entre eles, né? Provocou uma grande perda. Os filisteus derrotaram os israelitas no campo de batalha, mesmo depois que os israelitas levaram a arca para lá, iludidos, né? Os israelitas tinham a impressão de que levarem a arca para lá faria com que eles tivessem vitória. Eles achavam que a arca tinha algum poder mágico ou coisa parecida, não entendiam que, na realidade, a vitória não vem da arca, mas a vitória vem do Senhor da arca. Então, os israelitas perdem essa batalha e os filisteus levam a arca para a cidade deles, para Asdod, né? A batalha acontece em Ebenezer e eles levam a arca para Asdod. Chegam lá, colocam no templo de Dagon, o deus dele, o deus dos filisteus, e num dia Dagon aparece caído no chão. Ele deixou o lugar que estava caído no chão, as pessoas levantaram Dagon, colocaram ele no lugar. Mas no dia seguinte, irmãos, as pessoas que levantaram mais cedo e foram ao templo de Dagon, deram com a estátua de Dagon decapitada. Ela tinha perdido a cabeça, tinha perdido as mãos, e as mãos estavam sobre a soleira da porta. E aqueles homens ficaram muito espantados, pensaram, olha, vai acontecer alguma coisa, o que é que Deus está fazendo com a gente? Aí Samuel, capítulo 5, versículo 6, diz que não foi apenas isso, não foi apenas sobre o Deus dele, Dagon, deles, né, o Deus Dagon deles, que a mão do Senhor estava pesando, mas sobre os moradores também. O capítulo 5, versículo 6 diz assim, porém a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod e os assolou e os feriu com tumores, tanto em Asdod como nos arredores. Não apenas naquela cidade, mas mesmo nas cidades vizinhas, a mão do Senhor era muito pesada. Eles achavam que, de alguma forma, haviam levado o rei de Israel cativo e o Deus de Israel cativo haviam colocado no templo do seu Deus e entendiam que aquilo era uma grande vitória. Mas o capítulo 5, irmãos, mostra para a gente que, na realidade, não era o Senhor que era prisioneiro deles, mas eles é que estavam prisioneiros do Senhor naquele momento. As pessoas de Asdod ficam muito espantadas, temerosas com o que está acontecendo. Não apenas Dagon é decapitado, mas os seus moradores são feridos com tumores. E eles mandam a arca para uma outra cidade chamada Gate. Está aí no capítulo 5, os versículos 8 e 9, né? Eles levam a arca para Gate, mas lá não é diferente. O texto diz que a arca lá causou um grande terror. Os homens daquela cidade foram feridos, desde o pequeno até o maior. A mesma coisa aconteceu, irmãos. Não somente em Asdod, também em Gate. E depois eles resolvem mandar a arca para Ecrom. É uma outra grande cidade dos filisteus. Os filisteus tinham 5 cidades-estados, né? E acontece a mesma coisa. Em Ecrom ainda é pior. Em Ecrom parece-me que tem uma praga de ratos muito grande e começa a morder as pessoas. Além disso, nascem muitos tumores. E em tudo isso, eles percebem que realmente é a mão de Deus que está pesando sobre todo o território filisteu. Então eles pensam, o que é que nós faremos? Está aí o capítulo 6, que nós estamos vendo agora, e o versículo 2. O que é que nós vamos fazer com a arca do Senhor? Eles levaram a arca do Senhor para lá, achando que isso era uma grande vitória, mas agora eles percebem que aquilo era o maior sinal da derrota deles, e eles pensam, o que é que nós vamos fazer? Eles chamam os sacerdotes, chamam os adivinhos deles e dizem assim, orientem a gente, digam a gente como é que a gente vai se livrar dessa arca. Irmãos, eles já começam a demonstrar algum respeito. Vejam que eles poderiam ter dado um fim na arca da forma que eles quisessem. Mas depois do que aconteceu em Asdod, em Gate e em Ecrom, eles sabem que estão lidando agora com um Deus de verdade. Eles não estão lidando com um Deus inventado pela imaginação deles,
como é Dagon, mas eles estão lidando com o verdadeiro Deus. Então eles ficam pensando, o que é que nós vamos fazer para que nós não ofendamos mais ao Senhor, para que nós não tragamos sobre nós um mal maior do que aquele que já nos atingiu, que nós já estamos sofrendo. E eles chegam a uma conclusão. Aqueles sacerdotes deles dizem assim, olha, não mandem a arca vazia, não mandem sem nada, mas vocês precisam fazer alguma coisa para agradar ao Deus de Israel, porque vocês são culpados. É o que está aí no versículo 3, né? O capítulo 6, versículo 3. Diz que eles entenderam que haviam cometido uma falha e eles agora estavam mandando uma oferta pela culpa. Eles se entendiam culpados, irmãos. Eles sabiam que tinham feito alguma coisa que não deveriam fazer. E eles concluem, façam isso, que vocês serão curados e saberão porque a mão dele continua pesada sobre vocês. E aí os filisteus perguntam, tá certo, como é que vai ser essa oferta? E eles dizem, olha, façam uns tumores, façam 5 tumores de ouro que possam representar cada uma das cidades, estados daqui dos filisteus, e mandem, coloquem em algum lugar e mandem junto com a arca, para ver se a praga vai cessar. Porque o que tem acontecido nas cidades é o mesmo. Vejam que o capítulo 5 diz para a gente, cita, né, 3 cidades que foram afetadas, Asdod, Gat e Ecrom. Mas aqui no capítulo 6, no versículo 5, diz que é a mesma coisa que está acontecendo em todas as cidades. Não apenas nessas 3, mas em todas as outras, era a mesma coisa. E é muito interessante que aqueles sacerdotes filisteus ainda contam, dizem aos filisteus o seguinte, não resistam mais, não pensem 2 vezes em ficar com a arca. A impressão que dá, irmãos, é que eles se reúnem, né, os 5 chefes daquelas cidades-estados, se reúnem com os adivinhos, com os sacerdotes, pensando como se livrar da arca. A impressão que o capítulo 6 e o versículo 6 dá é que eles ficaram discutindo. Talvez alguém dissesse assim, não, mas a gente deveria realmente mandar. Será que isso não é apenas uma coincidência? Será que não é coisa da nossa imaginação isso que está acontecendo conosco? E aí os sacerdotes dizem a eles o seguinte no versículo 6. Por que é que vocês vão endurecer o coração como os egípcios e Faraó fizeram? Vocês não estão lembrados do que aconteceu? Israel estava no Egito, Deus disse que queria que Faraó libertasse o povo dele, deixasse o povo ir. Faraó não deixou. Deus mandou 10 pragas sobre o Egito, matou por fim todos os filhos mais velhos deles, todos os primogênitos, inclusive o filho mais velho de Faraó, e depois eles não foram embora. É isso que os sacerdotes disseram aos filisteus. Não adianta estar discutindo, não adianta querer ficar com a arca, não adianta querer ficar com esse prêmio da vitória que vocês acham que tiveram, porque, por fim, vocês vão ser forçados a mandar a arca embora. Então, não é melhor mandar antes que aconteça com a gente exatamente o que aconteceu com os egípcios? Faraó, com o coração endurecido, a cada praga, ele achava que as coisas iam se arrumar. Quando o território egípcio estava completamente devastado, completamente. Se a gente olhar, irmãos, para cada uma daquelas pragas, a gente percebe como a economia egípcia ficou devastada, os rios, tudo, estava tudo acabado. Depois que estava tudo acabado, deixou eles ir embora. Então agora os adivinhos dizem, e os sacerdotes lá, filisteus, né? Deixem ir e fazem um negócio. Vamos fazer o seguinte, para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter, se foi realmente o Deus de Israel que fez isso, ou se isso é apenas obra do acaso, peguem 2 vacas que nunca tenham trabalhado, mas que tenham crias novas. Peguem as crias, prendam em um lugar e amarrem as vacas no carro, junto com a arca e junto com o cofre, aonde vocês vão colocar os ratos de ouro e os tumores de ouro que vocês fizeram. E mandem as vacas irem embora. Não façam nada. Não conduzam, não mostrem o caminho, apenas coloquem tudo em cima do carro de bois, amarrem as 2 vacas e deixem. O que é que eles pensaram? Bom, é natural que as vacas procurem os bezerros. Se elas acabaram de ter os bezerros e estão amamentando, então possivelmente elas vão voltar para onde os bezerros estiverem.
Mas, se foi do Senhor, essas vacas vão embora. Elas vão esquecer o bezerro e vão seguir. E foi exatamente isso que aconteceu. As vacas seguem na direção de uma cidade chamada Bet-Semes, né? Que ficava na divisão entre o território filisteu e o território israelita. O versículo 12 diz, inclusive, que elas não vão apenas andando, irmãos. Elas vão andando e berrando pelo mesmo caminho. E o texto ainda diz, sempre pelo mesmo caminho. Elas não se desviam nem para a direita, não se desviam para a esquerda, não vão para canto nenhum. Os governantes filisteus é que ficam atrás, só observando o que é que vai acontecer. Na realidade, o que eles queriam era saber, será que isso tudo aqui não foi obra do acaso? Será que Dagon não caiu, sei lá, por um motivo qualquer? Talvez as pessoas que colocaram Dagon em pé depois que ele tinha caído, tenham colocado ele de forma falsa, não colocaram direito, não ajeitaram direito, e com a queda ele pode ter quebrado a cabeça e as mãos. Pode ser talvez só o acaso. Quando eles veem as vacas seguirem na direção de Bet-Semes, então eles têm plena convicção de que foi Deus realmente que fez aquilo. E de alguma forma, os filisteus parecem que agora se sentem tranquilos. A pergunta que eles tinham feito lá em cima ao sacerdote deles, né, no capítulo 6, versículo 2, como é que nós vamos nos livrar, né? O que é que nós vamos fazer com a arca do Senhor? Parece que agora está respondido. Eles veem a arca seguir para Bet-Semes e voltam. Bom, nos livramos da arca. É preciso dizer, irmãos, que Bet-Semes é uma das cidades dos levitas. Os levitas tinham pouquíssimas terras, porque na divisão do território, Deus tinha dito que os levitas não precisariam de possessão, porque o Senhor seria a possessão deles. Ele diz, não se preocupe em dar possessão, em dar herança aos levitas. Eu, o Senhor, serei a herança deles. Então, essa era uma das pouquíssimas cidades que era dedicada aos levitas. E mais, tem uma coisa interessante para a gente saber sobre Bet-Semes. Ela não era, irmãos, apenas uma cidade dos levitas. Os levitas eram divididos em clãs. E Bet-Semes era uma cidade dos coatitas, do clã dos coatitas. O clã dos coatitas era o clã que era responsável por transportar a arca. Então havia os levitas, e eles se dividiam em clãs, e cada um desses clãs era responsável por uma parte do tabernáculo, por uma parte do serviço no tabernáculo e também quando havia a mudança do tabernáculo. Os coatitas, que eram aqueles que moravam em Bet-Semes, eles eram responsáveis pelo cuidado com a arca. Diz o texto aí no versículo 13 que eles estavam fazendo a colheita do trigo, quando eles levantam os olhos e veem aquele carro chegar, trazido por 2 vacas e a arca do Senhor em cima. E eles se alegram, ficam muito, muito contentes, diz o versículo 13, e no mesmo momento, irmãos, eles vão e fazem um sacrifício. Eles tiram a arca, colocam sobre uma grande pedra, pegam o carro de madeira, né, cortam o carro todo e oferecem as vacas em sacrifício. É interessante notar que eles estavam muito alegres, muito contentes mesmo. A arca tinha sido levada há 7 meses. E como nós já temos visto, irmãos, a arca representava a glória de Israel. Tanto é assim que quando a arca foi levada, a esposa de Finéias deu à luz, e o filho dela, ela põe o nome de Icabode, ou Icabô, como tem algumas traduções, que quer dizer, foi-se a glória de Israel. Então, 7 meses depois, a glória de Israel está voltando. E está voltando para uma cidade onde mora um clã que é responsável pelo cuidado da arca, pelo cuidado da própria arca. É o clã dos coatitas. Então, eles estão muito felizes. Apesar disso, irmãos, apesar de toda a felicidade, eles não agem como deveriam agir. Por quê? Eles ficaram alegres, eles pegaram o carro que transportava a arca, cortaram o carro, fizeram um altar e sacrificaram as vacas em cima. Acontece que eles sabiam disso, eles eram levitas,
No livro de Levítico, capítulo 1, o versículo 3, diz assim, irmãos: se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Eles estão naquele momento com a sua alegria, contentes porque a glória de Israel está voltando e resolvem oferecer um sacrifício ao Senhor. Mas eles não têm cuidado de observar aquilo que Deus tinha estabelecido. Irmãos, Deus tinha estabelecido, lá em Levítico, capítulo 1, versículo 3, que o sacrifício deveria ser de um touro, de um gado macho, não fêmea, não uma vaca. Eles não poderiam oferecer uma vaca, e eles sabiam disso, eles eram levitas. Mais do que isso, eles pegam a arca do Senhor, diz o versículo 15, e também o cofre, né, e colocam numa grande pedra. E aquela arca fica ali, irmãos, servindo de atrativo. E as pessoas iam lá, olhavam a arca, viam, observavam, estavam alegres, estavam inclusive surpresas, né? Porque a arca, irmãos, não era vista por ninguém. A arca ficava no santuário, em Siló, e não era vista por ninguém. Ela ficava cercada dentro de um local completamente fechado. Não era vista. A arca, né, irmãos, não tinha sido vista por muitas e muitas e muitas pessoas. Agora ela estava ali, diante de todo mundo, em cima de uma pedra, e as pessoas observando. Mas acontece que os coatitas também sabiam, irmãos, que a arca não podia ficar nessa condição. Ela não podia ficar exposta desse jeito. O livro de Números, capítulo 4, os versículos 5 e 6, dizem o seguinte para a gente: quando o arraial partir, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Por cima, lhe porão uma cobertura de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e passarão os cabos pelas argolas. A arca, irmãos, quando era transportada, e a arca era transportada pelos coatitas, pelas pessoas dessa cidade de Bet-Semes, a arca, quando era transportada, ela não ficava visível para as pessoas. Ela era coberta com um pano azul. Eles sabiam disso, mas deixaram a arca exposta. Até que alguém, em algum momento, resolveu tirar a tampa da arca para olhar o que tinha dentro. Como nós já vimos, dentro da arca estava a vara de Arão que floresceu, estava uma porção de maná e estava as tábuas da aliança. E as pessoas olharam dentro da arca. Até que diz o texto que o Senhor feriu 70 deles. Aí o versículo 19. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca do Senhor, matando 70 deles. Eles sabiam, irmãos, que não podiam fazer aquilo. Deixaram a arca exposta, estavam alegres, sabiam que não deviam fazer, mas fizeram, e acabaram pagando um alto preço por isso. E eles começaram a chorar, e eles começaram a se entristecer, eles pensaram, como é que nós vamos fazer agora, né? O que é que nós vamos fazer? Talvez, irmãos, algumas pessoas pensassem, mas, poxa, será que todo mundo tinha noção disso? Irmãos, Números, capítulo 4, versículo 20, que esse capítulo 4 de Números é o capítulo que narra como a arca e o templo, né? Templo móvel deles, o tabernáculo, seria transportado. Capítulo 4, versículo 20, diz assim: porém, os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morram. Então, vejam, os coatitas, eles transportavam a arca, mas eles não olhavam nem para ela. Quando eles chegavam, a arca já tinha sido coberta pelos sacerdotes. Eles só pegavam a arca e transportavam, eles não olhavam nem para ela. Mas aqui, eles olham para dentro da arca. E aí 70 pessoas morrem. E eles param e se perguntam, quem é que pode estar diante do Senhor, este Deus Santo? É o que diz o versículo 20. Quem é que vai ficar diante de Deus? Quem é que pode ficar diante de sua glória?
Se nós colocamos a arca, fizemos um holocausto, festejamos, nos alegramos, e agora tem 70 pessoas mortas. Quem é que pode ficar diante dessa arca? E mais, não é só quem é que pode. Como é que a gente vai se livrar dela? É o que diz o final do versículo 20. E para onde subirá? Para que fique longe de nós. Então, eles queriam responder duas perguntas. Primeiro, era uma pergunta retórica, né? Quem é que pode ficar diante do Senhor? O que eles estavam dizendo é, não temos condições de adorar a Deus. Não temos condições de servir ao Senhor. Ele acabou de matar 70 pessoas daqui. E aí tinha uma segunda pergunta que não era retórica, era de verdade. Como é que a gente vai se livrar dessa arca? Como é que a gente vai fazer isso? Sabe o que eles fazem, irmãos? Vejam como aqueles coatitas, né? Talvez não estivessem tão bem intencionados assim. Eles procuraram os homens de uma cidade chamada Kiriat Jearim e disseram assim, vamos enviar mensageiros dizendo aos homens lá de Kiriat Jearim, os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham até aqui e leve a arca para vocês. Leve a arca para vocês. Kiriat Jearim tem uma curiosidade também, bem interessante. Kiriat Jearim, irmãos, é cidade dos gibeonitas. Talvez alguns irmãos lembrem, no livro de Josué, o capítulo 9, conta a história, né? Conta um momento em que os homens de uma cidade, de Kiriat Jearim, era uma dessas cidades, um grupo de cidades pequenas, esses homens se reuniram e disseram assim, olha, Israel está dominando tudo, está acabando com tudo. Vamos lá fazer um acordo com eles. Porque Deus tinha dito a Josué e aos líderes de Israel que eles não fizessem nenhum tipo de acordo com as cidades vizinhas, mas que eles deveriam acabar com tudo, com todo mundo das cidades vizinhas. Os homens de Kiriat Jearim se vestiram com a roupa velha, pegaram os pães embolorados, colocaram numa bolsa e foram até lá. E disseram, olha, nós viemos de longe, porque nós ouvimos falar da fama do seu Deus, e a gente queria fazer um acordo com vocês. E aí Josué e os líderes de Israel não oraram a Deus, não pediram direção a Deus, e fizeram um acordo com aqueles homens. Prometeram que iam cuidar deles e tudo. Depois de uns dias, eles descobriram que os gibeonitas não moravam distante. Eles moravam vizinhos, moravam bem perto do território de Israel, na divisão mesmo. Só que eles já tinham feito um acordo com aqueles homens, que não iriam matá-los. Aí, para não quebrar o acordo que eles fizeram, eles disseram aos homens de Kiriat Jearim, aos gibeonitas, né? Vamos fazer o seguinte, vocês vão ficar vivos, mas vocês vão trabalhar a vida toda no tabernáculo. Vocês serão rachadores de lenha para os sacrifícios e carregadores de água. Vejam que interessante. Os coatitas eram, por assim dizer, levitas. Eles eram israelitas, filhos da aliança e que trabalhavam carregando a arca. Os gibeonitas de Kiriat Jearim, nem israelitas não eram, irmãos. Eles foram absorvidos, estavam ali vivendo no tabernáculo, no templo, porque o Senhor teve misericórdia deles. Eles procuraram, disseram que tinham temido a Deus e foram absorvidos. Mas nem israelitas não eram. Então, os coatitas, né, os homens lá de Bet-Semes, disseram, vamos mandar a arca para eles. Nem disseram que tinham morrido 70 pessoas. Vamos mandar a arca. E aqueles homens vieram, pegaram a arca e levaram para lá. É só o que diz o texto, irmãos. O capítulo 7 e o versículo 1 diz assim, então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Irmãos, não morreu mais ninguém. Não teve mais problema. Eles trataram a arca exatamente como deveria ser tratada. Não teve problema. A arca ficou 20 anos. 20 anos, irmãos. A arca ficou na casa desse homem, de Abinadab. Não teve problema nenhum. O que é, então, que nós aprendemos com esse capítulo, com esses episódios, com esses ocorridos, né? Com os filisteus, com os coatitas em Bet-Semes e depois com os homens de Kiriat Jearim. Uma das primeiras coisas, irmãos, que nós percebemos é que
há um modo que Deus estabeleceu para ser cultuado. Deus não pode, irmãos, ser cultuado e servido segundo a nossa imaginação, segundo eu e você pensamos. Quando eu estava lendo esse texto, o momento em que a arca chega em Bet-Semes, eu estava lembrando muito do subjetivismo que é natural no nosso tempo. Quantas pessoas, irmãos, atualmente pensam assim: rapaz, o que vale é a intenção. O que vale é a intenção. Deus não quer que a gente seja alegre. Por que é que nós não podemos saltar dentro da igreja na hora do culto? Por que é que nós não podemos fazer isso? Por que nós não podemos fazer aquilo? Irmãos, são argumentações muito falhas, né? Muito frágeis. A pergunta geralmente é assim: Deus não é um Deus de alegria? Então, qual o problema da gente saltar na hora do culto? Qual o problema da gente dançar na hora do culto? Qual o problema da gente servir a Deus dessa e daquela forma? Deus não quer que a gente cuide de nossos parentes? Então, qual é o problema de eu pegar o meu dízimo e ajudar a minha mãe? E ajudar o meu vizinho que precisa? Deus não quer que a gente cuide das pessoas? A argumentação, irmãos, é sempre subjetiva dessa forma. É sempre assim: mas Deus não quer que eu seja feliz? Então, como é que Deus vai querer que eu fique casado com essa pessoa? Se Ele quer que eu seja feliz? A argumentação é sempre subjetiva desse jeito. O que esse texto mostra para a gente, irmãos, é que há um modo em que a Escritura estabelece que eu e você devemos adorar ao Senhor. A Bíblia diz em Malaquias que os dízimos são levados à casa do Senhor. Não são entregues ao vizinho. Não são entregues à nossa mãe, ao nosso pai. Inclusive, o Novo Testamento é muito claro em dizer para a gente que se alguém não cuida de sua família, ele é pior do que um gentio. Pior do que um gentio. Mas nós não fazemos isso com aquilo que é dedicado ao Senhor. É verdade, o Senhor não tem interesse que a gente fique triste, infeliz e sofrendo. Mas se a nossa tristeza e o nosso sofrimento nos santificam, então ele tem interesse. Porque muitas pessoas dizem assim: se Deus quer que eu seja feliz, é claro que eu não posso continuar casado com essa pessoa. Quando o que a Bíblia na realidade diz, mais uma vez em Malaquias, é que Deus odeia o divórcio. Aonde é que tem dizendo que Deus quer que você seja feliz e que para buscar essa felicidade você tem que deixar o seu cônjuge? Pelo contrário, o que o texto diz é: Deus odeia o divórcio. Quantas vezes as pessoas dizem: mas é claro que Deus não quer que eu maltrate o meu filho. Deus não quer que eu espanque o meu filho. E quem disse que a Bíblia está mandando você espancar? Mas a Bíblia é muito clara ao dizer que se você não disciplina o seu filho, que se você afasta a vara do seu filho, você não o ama, você o detesta. Irmãos, então nós vivemos em um mundo, em uma sociedade pós-moderna, extremamente subjetivista, onde cada um tem sua verdade e cada um entende que pode cultuar a Deus da forma que quiser, que pode viver da forma que quiser e que pode adorar a Deus da forma que quiser, aonde quiser e como quiser. Mas isso não é verdade. E é isso que esse texto mostra para a gente. Os coatitas eram levitas. Eles sabiam, irmãos, eles sabiam que não deveriam sacrificar vacas. Eles sabiam que não deveria olhar para a arca. Eles sabiam que não deveria olhar nem para o exterior da arca, quanto mais para o que estava dentro da arca. E quando eles fazem isso, 70 pessoas deles morrem. Depois eles se perguntam: quem é que pode permanecer diante de Deus? Como é que pode? Como é que eu vou servir a um Deus que mata os seus servos? Era isso que eles estavam dizendo, né? Como é que eu vou servir a um Deus que mata a quem quer lhe servir? Eu acabei de oferecer sacrifício. Como é que ele me mata? Como é que ele mata os meus amigos, as pessoas que estão aqui próximas? Eles não pensaram, irmãos, que eles estavam servindo a Deus de uma forma incorreta, de uma forma que não agrada a Deus. O Senhor Jesus, no final do Sermão do Monte, ele disse que muitas pessoas vão chegar na ressurreição e vão dizer assim: Senhor, nós servimos ao Senhor. Nós nascemos na igreja, nós morremos na igreja, nós passamos a vida toda na igreja.
Senhor, fomos nós que carregamos as cadeiras, que arrumamos, que limpamos, que divulgamos o culto. Nós fizemos isso tudo. E o Senhor vai dizer, eu não conheço você. Eu não te conheço, você passou a vida toda vivendo em pecado. Então se afaste de mim. Era isso que aqueles levitas estavam fazendo, vivendo em pecado. Da mesma forma que os filisteus fizeram. Os filisteus não trataram a arca de Deus como deveriam tratar. E o suposto Deus deles, aquela estátua foi punida, as cidades foram punidas, os homens foram punidos. E isso acontece agora com o povo da aliança, o povo que sabia. Para ficar claro para os irmãos, para mim e para todos nós, irmãos, que Deus trata a todos de igual forma. Tanto é que quem trata a arca da forma que ela deveria ser tratada, como Deus estabeleceu, foi um povo que nem era israelita. São os gibeonitas, os moradores de Kiriat Jearim, é que tratam a arca como ela deveria ser tratada. E ela passa 20 anos lá, sem problema nenhum. Nenhum, irmãos. Então, quantas e quantas vezes, líderes de igrejas, pessoas que estão na igreja ficam se perguntando por que a igreja está dessa ou daquela forma, mas não percebem o quanto ofendem a Deus quando não servem ao Senhor da forma que deveriam servir. Isso é um alerta para nós, irmãos. Apesar da pós-modernidade na qual nós vivemos, onde existe um subjetivismo extremo, onde parece que cada um tem a sua verdade, eu e você precisamos entender que aquele a quem nós servimos, ele é a verdade. O Senhor Jesus, irmãos, é a própria verdade. E é a ele que nós servimos. E o modo de servir a ele é o modo como ele diz que quer ser servido. Não é o modo como eu e você achamos que devemos servi-lo. Algumas vezes as pessoas ficam dizendo assim, não, pastor, mas eu tenho que ir para o culto de manhã e de noite e na terça-feira. Não é suficiente que eu venha tal dia, não. E algumas vezes o que dá vontade de perguntar, o que dá vontade de dizer, meu irmão, você está falando com a pessoa errada, porque você não serve a mim. Quando você vem aqui, você vem adorar ao Senhor, você não vem adorar a mim. Se isso é um peso para você, você precisa se entender com o Senhor a quem você adora. Porque é a Ele que você presta louvor. Quando você se reúne com a igreja no dia do Senhor, você não vem porque a igreja é um ambiente bom, você não vem porque está com saudade dos irmãos apenas, você não vem por causa disso, você vem para adorar a Deus. É para isso que você vem. Então é você que tem que decidir se você vai escolher servir e adorar ao Senhor ou se você vai escolher o seu modo de servir, o seu modo de adorar, como você quer fazer, quantas vezes você entende que é necessário ir ou deixar de ir, orar ou deixar de orar. Isso é você que vai ter que resolver diante de Deus. Mas entenda, aquilo que você resolver não é o certo. O certo é aquilo que é bíblico. Então, aquilo que você resolver só vai estar certo se estiver casado com aquilo que a Bíblia diz, que é o modo de servirmos a Deus. Do contrário, a gente pode até dizer assim, não, mas a minha consciência está tranquila. Eu estou em paz com isso, não tenho dificuldade nenhuma com isso. Tudo bem, é a Deus que você serve. Agora, eu só queria lembrar que o fato da sua consciência estar tranquila não quer dizer que você está certo, não. Os coatitas não estavam só com a consciência tranquila, irmãos. Eles estavam extremamente alegres. É o que diz o texto. Eles, quando viram a arca chegar, eles ficaram muito contentes. Capítulo 6, versículo 13. Eles estavam extremamente alegres, saltando de alegria. Pegaram as vacas e mataram, e já começaram errando. Olha, ficaram olhando para a arca. Depois olharam dentro da arca e pagaram com as suas vidas. Então, nós precisamos avaliar essa questão com muita calma, entender que o modo que nós precisamos servir a Deus é o modo que está estabelecido na Escritura, né? O modo que eu e você achamos que deveríamos servir a Deus. E uma segunda questão que tanto os filisteus fazem e depois os coatitas fazem. Os filisteus perguntam no capítulo 6, versículo 2, o que é que nós faremos com a arca?
Como é que nós vamos devolvê-la para o seu lugar? Isso são os filisteus querendo se livrar da arca, né? E depois os coatitas perguntam também. Deixa eu ver aqui o versículo. Os coatitas perguntam mais uma vez como é que eles vão se livrar da arca. Está aí no versículo 20. Eles dizem: quem é que pode estar diante do Senhor, este Deus Santo, e para onde subirá, para que fique longe de nós? Como é que nós vamos nos livrar da arca? Irmãos, os filisteus sentiram o peso da mão do Senhor sobre a vida deles, porque eles não adoraram a Deus da forma correta. Os coatitas, levitas, que cuidavam da arca, mas agora resolveram que deveriam cuidar da forma que eles achavam melhor, e não da forma que Deus havia prescrito. Quando eles sentem a pesada mão de Deus, o que eles dizem é: como é que nós vamos nos livrar da arca? Irmãos, na realidade, a pergunta que eles deveriam se fazer é: como é que nós vamos nos livrar dos nossos pecados? Não é da arca. O problema não era a arca. Percebem que o problema não era a arca que estava entre eles, mas era o modo pecaminoso e errado que eles estavam servindo a Deus. Eu e você também não precisamos estar nos perguntando como é que nós vamos nos livrar de Deus ou dos problemas que nós temos enfrentado. O que nós precisamos perguntar é: como nós serviremos a Deus? Qual é a forma correta de servir a Deus? O que nós precisamos fazer, irmãos, é aquilo que os coatitas não fizeram. Nós precisamos reconhecer que agimos errado e precisamos pedir perdão a Deus. É só isso. A gente não precisa se livrar da arca. A gente não precisa se livrar da glória de Deus. Não precisamos nos livrar da presença de Deus. Nós precisamos nos livrar do pecado, que faz com que a gente queira servir a Deus do nosso modo e não do modo que Ele estabelece. É disso que nós precisamos nos livrar, e não da arca. A segunda pergunta que eles fazem, que os coatitas fazem é: quem poderá estar diante do Senhor, este Deus Santo? Isso nos lembra o Salmo número 15, né? O Salmo número 15 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim, jamais será abalado. É esse o modo, irmãos, de viver e servir ao Senhor. Mas quando eu e você olhamos para esse salmo, a pergunta que a gente faz, e que eu já me fiz muito, irmãos, muito, a pergunta que a gente faz é: como é que eu vou ser essa pessoa? Olhando para o que esse salmo apresenta, isso inúmeras vezes causa pavor. A gente olha para o salmo e o salmo diz que aquele que vai estar diante do Senhor, que vai habitar no seu tabernáculo, que vai morar no seu santo monte, é alguém que vive com integridade, que pratica a justiça, que fala a verdade, que não fala mal do próximo, que não lança injúria contra o seu vizinho, que não gosta daquilo que é pecado, mas gosta daquilo que é certo, que teme ao Senhor, que cumpre o que prometeu, mesmo que tome prejuízo, que não empresta de forma nenhuma com usura, que não aceita nenhum tipo de suborno contra o inocente. Quando nós olhamos para esse salmo, nós ficamos pensando inúmeras vezes, né? Não sou eu. Esse salmo não reflete o todo da minha vida. E quando nós olhamos para esse salmo, irmãos, então, nós somos imediatamente lembrados do próprio Senhor Jesus. Ele é esse homem. Ele é aquele que pode habitar no tabernáculo do Senhor. É ele que pode morar no seu santo monte. Porque é ele
que preenche cada um desses requisitos aqui, que vai do versículo 2 ao versículo 5 desse salmo. Eu e você não conseguimos preencher todos esses requisitos, mas o Senhor Jesus os preenche. E por isso ele morreu na cruz por nós, para que nós possamos estar escondidos nele. Porque eu e você, irmãos, merecíamos estar mortos, como aconteceu com os filisteus de Asdod, de Gate, de Ecrom, como aconteceu com os coatitas de Bet-Semes. Eu e você merecíamos estar mortos. Por que é que não estamos? Por aquilo que o apóstolo Pedro diz no capítulo 1, versículo 18 de sua primeira carta. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Quando nós olhamos para o Salmo 15 e comparamos com a nossa vida e temos a impressão de que estamos perdidos, imediatamente nós nos lembramos do que Cristo fez por nós, do seu sacrifício na cruz, e percebemos, irmãos, que eu e você só estamos perdidos se nós acharmos que temos condições de preencher cada um dos requisitos desse salmo com a nossa própria força. Mas se eu e você nos escondermos em Cristo, como Paulo diz aos Gálatas no capítulo 2, no versículo 20, ele diz, agora não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim, porque eu estou escondido nele. A minha vida agora está escondida nele. Quando eu e você entendemos isso, então nós olhamos para esse salmo e conseguimos ter paz. Não porque a gente consegue cumprir cada uma dessas coisas, mas porque nós sabemos que estamos em Cristo e que Ele cumpriu por nós. E que nós não devemos mais nada a Deus, porque o Senhor Jesus cumpriu toda a lei por nós. Tudo aquilo que é exigido por um Deus Santo foi cumprido em Cristo. E agora nós podemos ser aceitos diante dele. Então, que o Senhor, irmãos, nos ajude a entendermos isso dia após dia. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a entendermos que eu e você precisamos nos esforçar ao máximo para servir a Deus como está escrito na palavra, não como eu e você achamos que deve ser. Precisamos nos esforçar ao máximo por isso. Mas sabendo que nem tudo nós vamos alcançar esse padrão. Nem em todos os aspectos nós vamos alcançar. Mas naquilo que nós não alcançarmos, nós sempre estaremos cobertos pelo sangue de Cristo que alcançou o mais alto padrão de Deus. Ele cumpriu tudo em nosso lugar. Cada um desses detalhes. Para que nós possamos agora nos esforçar para servi-lo como gratidão. Não para conseguir um lugar junto a ele. Não para conseguir ir para o céu, mas como gratidão pelo que ele já fez por nós na cruz. Vamos orar ao Senhor, irmãos, e agradecer a Deus pela sua palavra? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela instrução da tua palavra. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor revelou um modo pelo qual o Senhor quer ser adorado. Agradecemos ao Senhor porque constantemente o Senhor chama a nossa atenção e nos diz que nós não podemos servir ao Senhor segundo as nossas imaginações, segundo maquinações humanas, mas apenas segundo aquilo que é revelado na Escritura. Somos gratos ao Senhor também, porque apesar de não conseguirmos alcançar o alvo de excelência que é estabelecido pelo Senhor, nós sabemos que o Senhor Jesus já cumpriu tudo isso em nosso lugar e que nós podemos descansar na salvação que foi conquistada por ele na cruz do Calvário. Então nós agradecemos ao Senhor e te oramos no nome de Jesus. Amém.